E o Espaço PUC está de volta e hoje estamos falando da exploração sexual infantil, um problema grave que infelizmente faz parte da situação brasileira. Bom, continuando a nossa entrevista, Célia, quais são as ações que o país desenvolve para combater, para reprimir os praticantes desse crime? O que a gente sabe é que já existem uma série de serviços que estão postos e já estão estabelecidos para atender e garantir os direitos de criança e adolescente. O Conselho Tutelar é um, o CREAS é outro, a rede de saúde, as escolas. Então, a proposta do país é conseguir articular essas ações todas para a prevenção, né, das cenas de violência, para a promoção dos direitos de criança e de adolescente, né, e para a proteção desses direitos. E aí, o que a gente faz? Acho que é interessante pensar que a gente não oferece um serviço direto à criança. Então, o país não atende a criança que foi vítima de abuso. Mas o país trabalha com assessoria dos diversos programas, serviços e entidades que trabalham, na construção de planos de ações conjuntos. Então, a gente realiza ações em conjunto com o Conselho Tutelar, junto com a saúde, junto com a educação, pensando o que todo mundo pode fazer para proteger, para prevenir, né, assim, para fomentar a denúncia e, junto nessa lógica de fomentar a denúncia, a gente realiza campanhas de sensibilização da população para que todo mundo possa entender o que é violência, quando que essa violência ocorre e o que cada um pode fazer, né, nessa hora aí para a gente proteger. Porque é muito importante que as pessoas saibam que o poder público só vai poder atuar naquele caso uma vez que ele tenha ciência. Porque o poder público não bate na porta da gente todo dia para saber como é que você está, né? Então, às vezes, quem tem programa de saúde na família até recebe essas visitas, mas isso não é todo mundo. Então, na grande maioria dos casos, a gente precisa fazer com que as pessoas informem que esses casos estão ocorrendo para que aí a gente possa criar uma estratégia de atuação em cima dos casos. A vergonha é um fator que dificulta a identificação e a punição dos criminosos, porque parece que muitas crianças, né, Daniel, têm vergonha de expor o caso. As mães, às vezes, sabem que o pai pratica a ação e não falam. A vergonha é um fator que dificulta a ação? Eu diria que sim, assim, principalmente quando as vítimas são os meninos. Acho que é mais difícil ainda os meninos fazerem a denúncia ou alguém fazer a denúncia de que tem um menino sendo vítima de violência sexual especificamente, por causa de um contexto de uma sociedade que é muito machista, né, e que aí geraria outras implicações. E naquele primeiro contato realmente é muito difícil ela relatar que está sendo vítima de abuso sexual, mas até mesmo em virtude dessa suspeita, o Conselho ela já aplica medidas de acompanhamento para saber se realmente aquele abuso ele ocorre ou não. Né? Então, mesmo a suspeita, a gente tem que aplicar uma medida protetiva para garantir que aquela violação ela possa cessar de imediato. A primeira proteção, a primeira alternativa do Conselho, a primeira ação nossa é fazer com que a violação cesse. Como tem dinheiro envolvido, isso vira uma fonte de renda muitas vezes para a família, você vai ver que esses casos não vão ser denunciados por causa desse envolvimento do dinheiro. Faz porque quer o dinheiro, né? Ela sabe, principalmente as adolescentes, a gente tende a achar que elas estão ali porque elas querem o dinheiro só. Então, que aquilo não é uma violação de direitos, sendo que é. Então, a falta de informação é isso também. Às vezes a gente não entende que aquela adolescente que está ali fazendo um programa e fala para você que está ali só porque ela quer comprar um celular, não é bem isso. Tem uma cena de vulnerabilidade, assim, uma situação de risco. Muitas vezes essa criança está fora da escola, está comprometida na parte da saúde. Muitas vezes ela está sendo explorada pelos próprios pais. Exato. Isso acontece muito também. Então, eu acho que a denúncia ela não é feita por vergonha, por falta de informação, às vezes por medo, porque você pode ter, né, na exploração pessoas envolvidas que pode... Fatores socioeconômicos contribuem para isso, né, Daniel? Você fala em denúncia, aí eu pergunto para os dois, como é que o cidadão comum pode ajudar no combate à exploração sexual, tanto no PAIR quanto no Conselho Tutelar? Eu acho que tem realmente essa dificuldade que a Célia colocou, mas, na verdade, as denúncias elas têm aumentado bastante, com o fácil acesso à internet, né? Você fala
em Belo Horizonte ou no país como um todo? Eu digo no país como um todo, mas a experiência que a gente tem realmente aqui em Belo Horizonte. A pessoa hoje tem muito mais acesso à informação, muito mais acesso à internet, então ela começa a conhecer mais os meios e os canais que ela pode estar fazendo denúncia. Então isso tem feito com que as denúncias elas tenham tomado uma proporção maior. Eu não digo que a violação tenha aumentado. Muita gente pensa que o abuso sexual tem aumentado. Na verdade, é o contrário. É uma a repressão violação, a ele tem crescido. É uma violação que sempre ocorreu, mas que não chegava nos órgãos públicos, porque as pessoas tinham muito mais medo e vergonha de denunciar do que hoje tem. Você tocou num ponto interessante. Desculpa te interromper, Célia. A violação sempre aconteceu. Mas por que a lei só chegou agora, né, Daniel? A lei foi promulgada, a lei que pune a violação à criança como crime hediondo, só foi criada pela presidente Dilma em maio do ano. Em maio. É meio esquisito pensar nisso, né? Porque já deveria ter feito um projeto de lei há muito tempo. Há muito tempo. Na verdade, a gente já tem visto várias mudanças na legislação, né? Em 2009, por exemplo, você teve uma grande mudança no Código Penal, onde os crimes sexuais eles foram reorganizados e você teve um acréscimo na punição deles também. E criada a figura do estupro de vulnerável, que joga por terra, tira da cena da discussão do que é crime, do que não é crime, o conceito de consentimento. Porque antes, se houvesse consentimento, não era considerado estupro. Independente da idade. Independente, e hoje não. Hoje, abaixo de 14 anos, qualquer relação sexual é considerada... Com ou sem consentimento. Não existe a figura do consentimento. Então, esse já foi também um avanço na discussão da legislação. Esse é mais um, né, assim, porque você vai tendo vários... Nessa época também a gente teve a inclusão dos crimes cibernéticos, então a questão da pornografia na internet, ela entrou para o Código Penal, que a gente não tinha uma legislação que dizia o que era crime. Então, se eu tenho foto de criança pelada no meu computador, isso é crime ou não é crime? Agora isso também foi regulamentado, né? Ter foto, produzir foto, fazer circular, armazenar, isso tudo hoje é considerado crime. Então, essa é mais uma lei que vem para... digamos assim, para fazer com que o combate fique, e a punição, principalmente dos agressores, fique mais acentuada. Fique mais rígida, e você vai, nessas discussões todas, colocando essa questão em debate, né? Que é como as pessoas... voltando na pergunta de como que todo mundo pode ajudar, ter conhecimento disso, entender que isso é uma violação, se indignar com isso é muito importante, porque todo cidadão pode ajudar. Seja fazendo a denúncia dos casos que suspeita. Eu passo na rua e vejo uma casa que entra e sai menina com menos de 12 anos o tempo inteiro e entra e sai homem o tempo inteiro. Isso não é uma cena normal, né? Então, você faz a denúncia, presta atenção e faz a denúncia. O cidadão, na verdade, ele não só pode ajudar, como ele deve. Ele deve. Né? O estatuto, é um dever. É um dever. O Estatuto da Criança e Adolescente coloca como um dever de qualquer cidadão, ao tomar conhecimento de qualquer suspeita, de qualquer tipo de violação contra o direito da criança e adolescente, ele deve comunicar às autoridades competentes para que aquela situação seja apurada e medidas possam ser tomadas em relação a isso. Lucas, você fala em comunicar, então passa para a gente o contato do Conselho Tutelar, para quem puder denunciar esse tipo de caso. Não perder tempo, né, Daniel? Hoje nós temos vários canais de denúncia anônima, né? Um bem fácil é o Disque 100, né? A pessoa pode facilmente ali discar 100 e passar a informação de alguma suspeita que ela tem. A identidade do denunciante, ela é preservada. Isso é muito importante, porque a pessoa vai se sentir segura ao denunciar, né? O atendente, ele nem sequer pergunta o nome de quem está realizando a denúncia, ele simplesmente registra e aquela denúncia é encaminhada para o Conselho Tutelar, que atende a determinada região. Nós temos o 0800 também, que é o 0800 031 1119, que também recebe essas denúncias anônimas, ou o cidadão pode procurar o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência
para também estar registrando a denúncia. E aí também lembrar que as pessoas podem fazer denúncia de coisas que acontecem na internet, né? Assim, essa coisa da comunicação é muito importante a gente falar isso. Então, de crimes que acontecem na internet ou de algum contato ou algum site impróprio que você achou fazendo as buscas lá, é muito importante que a gente faça denúncia. E aí dá para fazer a denúncia via SaferNet, que é um site que a gente tem hoje que vai fazer esse encaminhamento das denúncias de crimes na internet. E desse jeito, SaferNet, digita lá que vai aparecer o site cheio de dicas, de coisas interessantes, como que você acompanha e protege suas crianças, né, nesse mundo virtual, que a gente hoje tem que também lembrar que ele faz parte da vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e como é que a gente vai lidar com essa proteção lá também. Agora, uma coisa interessante que eu estava até discutindo hoje com você, Daniel, a gente tem uma impressão de que no Brasil muitos turistas estrangeiros têm uma visão de que, pelo fato de ser o país do carnaval, o país do futebol, das mulheres bonitas, tudo aqui é mais fácil. Tudo aqui é liberado, de certa Isso, forma. de certa forma, contribui para o crescimento dos índices de exploração às nossas crianças e aos nossos adolescentes, Lucas? Acredito que sim, com certeza, né? Isso é um fator que é muito preocupante em todas as articulações que a gente vem fazendo. O Conselho está lá junto com o Poder Público, né, com o PAI e com tantos outros órgãos que fazem também esse atendimento na proteção da criança e adolescente. A gente vem discutindo as ações para a Copa do Mundo, né, já há bastante tempo, e uma das preocupações muito grandes que se coloca em todas essas reuniões é essa questão mesmo da visão que o estrangeiro, que o turista tem do Brasil, de ser um país liberal, de ser um país realmente da mulher bonita, e não só da mulher bonita, mas a mulher também que se expõe, né? E isso acaba sendo algo que muito preocupante e faz com que realmente esses tipos de violência sexual possam aumentar. Aí eu acho interessante também a gente pensar que o próprio governo brasileiro vem sinalizando contrário a essa visão, né? Hoje, as empresas não podem fazer propagandas que envolvam o corpo, né, a exposição do corpo como o principal atrativo do Brasil. A gente vem vendo campanhas que vêm, digamos assim, incentivado a busca por vários outros atrativos, outras coisas que o Brasil tem maravilhosas a oferecer, desde culinária até lugares para serem visitados, né, tirando um pouco esse destaque do corpo, né, do carnaval, da mulher que está na praia, está sempre se exibindo. E então a gente vem fazendo essa discussão e especificamente para a época da Copa, quem andar nos aeroportos vai ver, tem campanhas que foram vinculadas especialmente para os turistas estrangeiros, né, que tem esse, digamos assim, eles têm essa linha, esse viés, né, seja bem-vindo, o país vai te receber, mas exploração sexual é crime, e isso apareceu de várias formas, né? Não desvia o olhar, que é um chamado às pessoas a fazerem a denúncia. Tem uma campanha que chama It's a Penalty, que diz que exploração sexual é penalidade máxima, e por aí vai, inclusive com adesão de jogador, né, de artistas, fazendo essa sinalização, inclusive para o público estrangeiro. O Brasil é um país tão bacana, com coisas tão bacanas, né? É importante a gente valorizar as nossas belezas verdadeiras, a cultura brasileira. Exatamente. Está tudo aqui para receber o turista, mas as nossas crianças precisam ser protegidas. Exato. Verdade. Bom, muito obrigado pela participação de vocês, pelo recado precioso que vocês deram. Muito obrigado mesmo. E um prazer dividir essa edição com você, viu, Daniel? Foi ótimo, obrigado. Obrigado, Bom, pessoal. muito obrigado. Obrigado, Nós gente. é que É agradecemos. ótimo. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. E o Repórter PUC volta na próxima semana. Mande sugestões de matérias para as redes sociais da PUC TV. Foi um prazer apresentar o programa hoje ao lado do meu xará aqui. Bom, e na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde para falar de um fenômeno que está acontecendo no Brasil, a migração haitiana. Eu espero por você.